E qual que seriam os próximos passos da Speedbox daqui para frente? Qual que está sendo a tua linha de pensamento para crescimento? Cara, eu tenho uma linha de pensamento que eu queria muito poder passar isso pros meus filhos, né? De pai para filho. Boa. Porque assim, eu acho que esse lance de trabalhar em família é muito legal, cara. Gratificante, né? Minha esposa. Então, assim, eu gostaria muito de passar esse conhecimento pros meus filhos. O Lucas, ele é muito novo ainda, mas de vez em quando ele vai comigo nos trampos, ele gosta. Só que é o que eu explico pra ele, eu falo, filho, quando você entender, estudar é importantíssimo, tem que estudar, tem que, né? Mas eu não, assim, como é que eu posso falar de estuda é vocação também. Então se você não gostar muito de estudar, termine, mas por isso já tem uma garantia que é uma profissão. E não vai ficar na berlinda, porque é muito ruim, cara, eu passei muita humilhação, Ronaldo. Boa. Então assim, trabalhei em vários lugares, cara, com pessoas assim que, cara, eu perdoei, mas perdoar não é conviver, sabe? Uhum. E assim, o cara olhar pra mim e falar assim, ó, eu coloquei um clique lá no Guarujá porque ficou faltando o cara fazer eu voltar lá, irmão. Por causa de um clique, sabe? Então isso me entristeceu muito. E assim, antigamente eu era um cara muito explosivo, né? Então eu falei pra ele, meu irmão, se eu voltar aqui e você não me pagar, eu te quebro no pau, velho. Porque o cara fazer eu voltar lá pra não receber, só pra não me pagar, eu voltar no Guarujá pra depois ele não me pagar, eu fiz ele ficar com a loja aberta. Então tinha muito desses lances, sabe? E eu acho que isso é humilhante, você ficar tendo que bater em mesa do cara porque o cara não te pagou, você com uma Isso, responsa. isso na época tu já estava com a empresa aberta ou tu era Não, eu funcionário? trabalhava, ainda trabalhava, eu fiz muita instalação para os Ah, outros entendi, ainda, entendi. né? Então, assim, você acaba. Isso que me voltou a trabalhar por conta, né? Eu trabalhei bastante tempo fazendo instalação para algumas pessoas também. Perfeito. Eu vendia, mas na época da SOS. Então eu fazia meus trampos. E pra você ver, ó, a ética é um bagulho muito louco. Porque eu trabalhei na Big Alumínio, por exemplo, com o Wagner também da Big Alumínio, um grande amigo, dona Sandra, que Show. me deu uma oportunidade, abriu as portas para mim lá como instalador. Eu tinha meus trampos e fazia trampo para os outros também. E até hoje os colegas ainda, alguns pés, Estevão, dá. Por quê? Eu sou extremamente ético. Se eu entrar na sua casa, eu jamais vou falar que eu trabalho com vidro, se eu for fazer isso para você, Ronaldo. Eu acho Boa. que o cara não pode falar, o cara tem uma. Nós tem que falar lá com o amigo lá. Tá, lembrando que, só para exemplificar aqui, ele tá falando que na condição quando tu trabalhava para uma outra pessoa. Então, Isso. ou seja, você trabalhava nessa época pro o da Big Alumínio? Fiz instalação para algumas lojas e em paralelo eu fazia meus trampos também. Porque, Isso. Ou seja, neste caso, ele tá falando a questão da ética para você que tá em casa entender, por quê? Lembra da questão de descomplicando a vidraçaria? Nós estamos Isso. descomplicando a informação também. Isso. Então, para você que tá em casa pegar a linha de raciocínio, porque muitas das vezes pra gente conversar aqui é tranquilo o entendimento. Mas para a pessoa que tá em casa, que muitas das vezes enxerga o mercado de vidraçaria como um setor promissor para ele entrar, a questão do que ele tá falando ele prestava serviço numa outra vidraçaria. Quando ele ia na casa do cliente, jamais ele falava que trabalhava com vidro. Ou seja, se a pessoa, vamos supor, ele foi arrumar um box, ou ele foi instalar um box, a pessoa falava pro profissional que estava lá, que no caso era ele: Ô Estevão, eu gostaria que você tirasse medida da janela e quanto que você cobra para instalar a janela. Ele realmente, nesse caso, pela ética, ele falava, ó, não trabalho com essa questão, só com mão de obra. Então você tem que entrar em contato com quem você contratou para fazer o box. Que no caso era a pessoa que estava prestando serviço. Isto é ética. Entendeu? Ou seja, não atrapalhe ou não ultrapasse os teus limites. Você que está hoje prestando serviço para alguém, não faça isso porque realmente tu vai se queimar no mercado. E é algo que o Milton falou em uma das entrevistas aqui, que o mercado, o setor se conversa. Tá ok? Então imagina que você hoje presta serviço como autônomo, entenda que isso não é legal. Se você está vestindo a camisa de uma empresa, e é isso que o Estevão está falando aqui, deixando bem claro que, por que ele é Speedbox hoje? Por que ele cresceu? Porque ele prestou atenção nesses detalhes, que são questões de ética. Não dá para você boicotar onde você está trabalhando, tá ok? Pegar os clientes daquela pessoa que está te contratando. Realmente, aquele cara que te contratou depende daqueles clientes. Isso é bacana, você ter esse entendimento. Então, enquanto eu estou como prestador de serviço para a empresa do fulano, eu visto a camisa. Tá ok? Agora, num outro momento, quando eu estiver com a minha empresa, aí eu vou correr atrás dos meus clientes. Isso é extremamente ético. Maravilha? Só para exemplificar para o pessoal ali, a gente deixar a informação fluindo. Exatamente isso aí.
Com certeza, isso aí é um fator fundamental, inclusive, né? Ou seja, trazendo à tona, ainda é valor e ainda é preço. Está sendo diferenciado. Se fosse aquele cara que só realmente preza pelo dinheiro no bolso, não seria o Speedbox de hoje. Exato. Perfeito? Negativo. Já teria morrido a ideia lá atrás, exatamente por conta que o setor se conversa. Exatamente. E é isso que a maioria dos profissionais não prestam atenção, mano. O cara não desenha uma trajetória. Pô, eu quero chegar ali na frente. E sendo assim, continua pra gente aí aonde que tu almeja aí a Speedbox, além da questão dos teus filhos, né? De fazer esse legado aí pra próxima geração. Cara, se eu tiver uma oportunidade, uma mão de obra e cobrar, conseguir cobrar. Porque assim, toda pessoa que você tem pra trabalhar pra você, Ronaldo, você sabe que as pessoas têm visão, ninguém mais é bobo hoje em dia, é Exato. muita informação, né? Então vamos supor, você põe um instalador hoje. Quanto você acha que um instalador tem que ganhar hoje? Isso é uma pergunta? É. Rapaz, eu vou ser bem sincero. Se o instalador ele assistir o Descomplicando a Vidraçaria, ele com certeza vai ser um cara diferenciado. O kit dele, o ticket dele vai ser alto, com certeza. Então, aí o mercado, hoje, você acha que, assim, dá pra gente... Lógico, dá pra se abranger, mas você tem que... Cara, tem que cobrar, assim, horrores, né? Porque você não vai conseguir manter uma pessoa de nível pra trabalhar pra você, pagando R$3.000, que nem eu vejo o cara pagar R$2.500 pra um cara profissional pra ele instalar quantas peças por dia? Realmente não faz Sim, sentido. Porque eu Realmente. escuto muito isso. Isso, só que aí nós temos um detalhe. Que a rapaziada, e é isso aí, tu tocou no ponto mega importante, que é o seguinte. Quando tu começou, tu se sujeitou ao aprendizado. Exato. Entendeu? Esse cara, ele se sujeitou ao aprendizado. Se ele se sujeitou ao aprendizado, ele tem uma trajetória para seguir. E aí ele tem ali, ó, foco, determinação, ética, o cara avança. Então, entenda que esta questão, que nem ele falou aí em termos de valores de 2.000 e pouquinho, R$3.000, não faz sentido para um profissional da área. Realmente não faz sentido. Mas para um cara que está iniciando uma trajetória, faz sentido. E aí entra agora qual o planejamento que você tem para o teu funcionário. Entendeu? Qual que é a troca de ideia? Porque assim, ó, se ele for aquele cara que queria fechamento contigo e você for fechamento com ele, vocês conseguem travar, trilhar um caminho que fique bom para ambas as partes. Que é o Exatamente. seguinte, eu vou te entregar mais e por isso eu recebo mais. Exatamente. Entendeu? Só que para isso precisa ter essa troca. Mas o meu foco é o quê? É expandir, mas tem que ser justo Exato. para você remunerar uma pessoa. E eu tenho percebido que tem muito colega se fundindo com o outro por questão de mão de obra. Porque você pega um cara bom hoje em dia, um moleque esperto, que nem eu fui, não vai ficar trabalhando muito tempo. Boa, pra boa. alguém. O cara vai ter, hoje em dia você tem muito acesso. Então você vai no fornecedor, por exemplo, a galera sabe quanto custa um box. Ele sabe o valor de custo. Ele fala, poxa, eu ganho, sei lá, 3.000, mais um box custa X, eu coloco mais Y. Eu vou parar de trabalhar ali, eu vou começar a trabalhar por conta. Então, isso é interessante para o mercado, por quê? Porque o mercado Pra você tem manter. espaço para esse crescimento, Sim. só que de forma coordenada, entendeu? Vai atrás de conhecimento ou tu vai ser só mais um que, usando essa palavra que o Estevão falou no começo, ou vai ser mais um que vai prostituir o mercado? E por que a gente, abrindo parênteses nessa questão, por que a gente usa esse jargão do prostituir o mercado? É o cara que realmente entrega qualquer coisa a qualquer preço, entendeu? E isso faz com que alguns profissionais se alinhem por baixo, que a gente não pode, teoricamente, generalizar, entendeu? Não são todos dessa forma, mas são alguns desinformados, que acabam só enxergando preço e não valor. E aí é exatamente o contraponto que nós estamos fazendo aqui, que é o se baseie pelo preço. Então comece a se alinhar por cima. Só que para você se alinhar por cima, você vai ter que ter alguns diferenciais que vai também elevar o teu preço. Por quê? Nós temos clientes para tudo. Exatamente. Entendeu? Que é o cliente que quer a solução. Então seja a solução neste mercado que teoricamente está em expansão. O mercado do setor vidreiro, ele está em expansão. Nós só precisamos expandir a mentalidade desse profissional, que é o que Descomplicando a Vidraçaria está fazendo.